Paz seja convosco. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Vida, o seu encontro matinal com Deus. Aqui todos os dias nós paramos para abrir a Bíblia, ouvir a voz de Deus através dos seus ensinos. E você é muito bem-vindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa de oração? Você acredita que Deus ouve nossas orações? Bom, esse é um tema muito especial. A Bíblia diz que Jesus gastava noites inteiras em oração. Hoje, vamos aprender sobre oração. Inclusive, vamos estudar quais as condições que temos que preencher para que as nossas orações sejam atendidas. Então, você não pode perder o momento do estudo da Bíblia de hoje. Seja bem-vindo ao nosso Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Nossa mesa hoje está recheada com pitaias, uvas, abacaxis, morango, um pão, um bolo de beterraba. E a gente espera que a sua vida também esteja aí sendo bem cuidada, a sua saúde, porque saúde é religião. O apóstolo Paulo ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos cuidar bem dele, e para isso estamos recebendo aqui mais uma vez o Dr. Álvaro Figueiredo Bisneto essa semana, trazendo conselhos especiais para a nossa família. Obrigado, doutor Álvaro, mais uma vez por sua participação. Um prazer. E hoje ele vai falar um pouquinho para nós sobre um tema interessante, né? Sangramento digestivo baixo. Trocando isso para outras palavras para que nós entendamos de que se trata, doutor? Evacuar sangue. Evacuar sangue. Não. Isso é mais comum em crianças? Cada um tem a sua característica muito peculiar. Muito pelo contrário, ele é mais comum no paciente de idade mais avançada. Mais avançada. Mais avançada e requer uma atenção bastante especial, porque o sangramento baixo, um sangramento vivo, pode significar algo simples, como um quadro de hemorroidas, mas também ele pode significar um sangramento um pouquinho mais alto, vinculado a algum tumor ou pólipo intestinal. No caso da criança, ele é mais comum por conta do ressecamento fecal. Né? As fezes da criança muito duras, elas machucam, elas irritam, elas ferem a mucosa do trato digestivo, principalmente na ampola retal, e aí promove um sangramento. Tanto num caso como no outro, é necessário uma investigação. Né? Principalmente até mesmo porque já entra dentro de um contexto de saúde pública, né? Dentro de um protocolo para avaliações seriadas, periódicas da pessoa, do indivíduo. Esse ressecamento das fezes, isso é ausência de água? Por que provoca isso? Não só a ausência de água, pastor, mas muitas vezes uma dieta pobre em fibras, né, ok. que nós temos que ter. Hoje nós estamos aqui com uvas que tem casca, o abacaxi que tem fibra, o morango que tem fibra também, né? E a pitaia que tem as sementes, que são importantíssimos para promover um trânsito intestinal mais fisiológico. Né? Outras frutas, como a laranja com o bagaço, o próprio suco de laranja, ele é laxativo, ele facilita o trânsito intestinal, o mamão, né? E pessoas que muitas vezes têm um processo reverso, né? Às vezes tem umas fezes muito amolecidas com uma certa constância, e a gente às vezes orienta também, mas não é o caso aqui da palestra de hoje, uma alimentação um pouco mais constipante, uma banana, uma maçã, uma perinha, né? Mas hoje nós estamos falando do sangramento digestivo baixo e principalmente a necessidade de uma avaliação periódica no adulto após os 50 anos de idade de fazer a colonoscopia, né? Pacientes, inclusive, que têm prevalência nas suas famílias de câncer do tubo digestivo, isso na minha família também é frequente, né? Devem com frequência realizar as suas colonoscopias. Esses problemas que vão surgindo muitas vezes têm a ver com a falta de evacuação. E vários dias também, as fezes ficarem armazenadas. Qual seria o ideal? Há um ideal a pessoa ir ao banheiro quantas vezes por dia? 1, 2 vezes? Porque eu conheço pessoas que passam dias, às vezes, né, sem defecar. Como é que funciona isso? O que nos diz a melhor frequência de evacuação são o aspecto das fezes.
Se as fezes elas são pastosas, né, não causam desconforto, é a fisiologia do indivíduo. Ok. Pessoas podem fazer suas evacuações diariamente e ter ressecamento fecal. Ah, ok, é Né? possível E também. podem evacuar de 2 em 2 dias e as fezes serem pastosas. Entendi. Isso é muito comum no primeiro ano de vida. Né? Uhum. Então, no caso da criança, do lactente, né? Aqui no sul nós temos uma sobremesa, desculpe a comparação, mas nós temos a ambrosia. O cocô do lactente tem que ser tipo uma ambrosia. Né? E pode, às vezes, evacuar de 5 em 5 dias e ser fisiológico, porque a alimentação no leite materno é muito própria para a criança. Né? Pouco, muitas vezes, sobra para compor resíduo fecal. Né? Então, às vezes, vai evacuar só de 5 em 5 dias. Ou usam, às vezes, uma fórmula láctea que promove o ressecamento fecal, evacuam todo dia, mas muitas vezes fezes bastante ressequidas. Né? Então, o que nós consideramos é o aspecto das fezes como o melhor indicativo de um bom trânsito intestinal. E não tanta frequência. E não tanta frequência. Olha aí, talvez você estava preocupado com a questão da frequência, né? Tem que olhar esses aspectos também para a gente ficar bem cientes e bem orientados. Obrigado pelas dicas, viu, doutor? Olha, estamos fechando hoje a semana com tantas orientações, mas ele vai estar conosco no mês que vem de novo, quando nós teremos aí o Outubro Rosa, e ele virá com orientações importantíssimas dentro dessa campanha nacional. Vamos agora para o momento da oração intercessora com os nossos pastores. Bom dia, pastor Arilton. Bom dia, querido amigo, querida amiga, que mais uma manhã nos encontramos aqui nesse programa tão especial. E eu queria agradecer o privilégio de estar ao longo dessa semana aqui com vocês, orando, buscando a presença de Deus, buscando a ação divina em nossas vidas. E eu queria fazer um convite muito especial para você. Amanhã, no sábado pela manhã, as igrejas adventistas estarão abertas para um culto todo especial. E eu te convido para você adorar a Deus junto de nós. Entre no site que está logo abaixo, encontreumaigreja.com, e busque ali, perto do seu bairro, perto da sua casa, a igreja mais próxima. Teremos a alegria e o privilégio de te receber e juntos buscarmos as bênçãos do Senhor. E agora, eu gostaria aqui de então ler os pedidos especiais que chegaram até nós e certamente cremos que todos esses pedidos serão atendidos. O primeiro pedido especial da Marilene Oliveira. Ela diz, ou escreveu, não é? Peço oração por minhas filhas e a minha casa. Vamos orar, Marilene, pelas suas filhas, pela sua casa. Deus, Ele sabe todas as coisas, estará intercedendo por você e na vida das suas amadas filhas e a sua família. Aqui também a Tainá Barbosa nos escreveu: peço uma oração especial por mim e todos os meus familiares. Tainá, vamos orar por você, pela sua vida, por essa situação, pedido especial. Louvado seja Deus porque você está entregando a sua vida e o seu pedido àquele que tudo pode. Aqui também a Cláudia Lima, ela também escreveu: bom dia, pastor, bom dia. Ore pela minha saúde. Fiz exame, estou aguardando um resultado. Ore para que dê tudo certo. Ore pelos meus filhos e esposo, que também estão afastados de Deus. Amém. Cláudia, vamos orar pela sua saúde. Oremos para que os exames sejam os melhores possíveis. Caso não seja, que Deus esteja já dirigindo os médicos, aqueles que estarão à frente da sua saúde, para que eles sejam usados por Deus, para que você possa testemunhar do que Deus tem feito na sua vida, em especial a sua saúde. E vamos orar aqui também pelos seus filhos e o seu esposo, que encontram-se afastados, que eles possam retornar aos caminhos do Senhor. Aqui também há um outro pedido especial, a Maria de Lourdes. Ela escreve: bom dia, peço oração por minha família. A família, não é? Maria de Lourdes, é o nosso bem mais precioso. Alguns dão mais atenção ao trabalho, ao dinheiro, talvez os status, né?
mas a realidade é que o nosso maior presente é a nossa família. Então vamos estar orando pela sua família, para que Deus continue agindo e atuando nela e através dela. Aqui também, o José Hélio também pede oração. Bom dia, pastor. Peço oração por mim e minha família, principalmente a minha filha, que está afastada de Deus. José Hélio, vamos orar pela sua vida e também pela sua filha, que ela logo retorne aos caminhos do Senhor. E o último pedido aqui, a Otaciliana Rangel, ela escreve: Bom dia, pastor. Ore por mim, pela minha saúde e pela minha família, e por uma colega que está muito doente. O nome dela é Francilene. Otaciliana, vamos orar pela Francilene, pela sua saúde, e também vamos colocar a sua saúde também nas mãos do Senhor e a sua família também. Há uma promessa da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. O texto bíblico está em Isaías, capítulo de número 49, verso 15. Olha que promessa bíblica maravilhosa para você e para mim nesta sexta-feira de manhã. A Bíblia declara: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Curioso, muitos pedidos foram mães e pais que oraram e pedem oração pelos seus filhos. E continuando o texto: De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, Deus declara, todavia não me esquecerei de ti. Dificilmente encontramos um fato de uma mãe ou de um pai se esquecer do filho. Ora, outra acontece. Eu já vi histórias de pais que esqueceram um filho no supermercado ou na escola, mas nós podemos ter a certeza de que temos um Deus que jamais se esquece de nós. Cada filhinho, cada filhinha dele, Deus tem um olhar especial, um cuidado especial e um propósito especial. E nesse momento, há um apelo da palavra de Deus para você, para que você não se esqueça disso. Tenha o seu coraçãozinho cheio de paz, que Ele não se esqueceu de ti, que Ele estará agindo em sua vida. E se essa é a tua certeza, assim como é a minha, eu queria te convidar nesse momento para orarmos juntos, entregarmos esses pedidos especiais a Deus e também entregar as nossas vidas. Querido Deus e amado Pai, estamos terminando uma semana de trabalho, de atividades, de desafios. Ainda temos uma sexta-feira a agir, a trabalhar. Mas colocamos aqui, Senhor, a nossa família em Tuas mãos. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos pessoas que possuem problemas de saúde e necessitam de uma intervenção divina. Confiamos no Senhor. Confiamos no Deus que tem o controle da história nas Suas mãos. E confiamos, ó Deus, que jamais o Senhor se esquece de nós, pois o Senhor nos ama. E não temos dúvida disso, pois olhamos na cruz e vemos um Cristo que morreu para perdoar os nossos pecados, para nos garantir a vida eterna. Nos abençoe no dia de hoje. Entregamos a nossa vida e os nossos pedidos em Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo agora ao momento do estudo bíblico aqui no programa Encontro com a Vida. Como você já sabe, todas as sextas-feiras é o dia do estudo bíblico. De segunda a quinta nós temos pregação. Na sexta é o dia de nós estudarmos a Bíblia com perguntas e respostas. Nós estamos seguindo aqui, todas as sextas, esse guia aqui, Ensinos de Jesus. São 18 temas ensinados por Cristo. E esse guia, para você que mora em Santa Catarina, pode ser seu. É um presente que nós temos para entregar para você. Se você quiser recebê-lo em casa,
basta solicitá-lo através do nosso site ensinosdejesus.tv. Lá você coloca os seus dados postais e nós vamos enviá-lo para a sua casa sem custo algum. Alguém da equipe do programa vai entregar em mãos esse guia para você, tá bem? Ensinos de Jesus, peça o seu agora. Se você quiser fazer o pedido pelo WhatsApp, aí você recebe o link para você colocar os dados postais. O nosso número é 48 3281 3075, tá bom? 48 3281 3075. Esse é o WhatsApp do programa Encontro com a Vida. Aos sábados, nós estamos estudando esse mesmo guia também nos espaços Novo Tempo. Ao longo da programação, vai aparecer aqui vários endereços. Escolhe o mais perto da sua casa e venha fazer uma visita para nós. Nós vamos estudar esse mesmo tema nos espaços Novo Tempo aqui de Santa Catarina. Você que está fora de Santa Catarina está convidado também a nos visitar numa igreja adventista bem perto de você. Acesse o site encontreumaigreja.com.br, descubra uma igreja adventista perto de você e venha fazer uma visita. Amanhã, sábado, é dia de adoração ao Senhor. Às 9 da manhã, nós vamos estar reunidos e você será muito bem-vindo. Pode ir lá e diga, o pastor Arilton me convidou para estar aqui na igreja hoje. Você vai ser recebido de forma muito carinhosa, tá bem? Você que é da Grande Florianópolis, eu tenho um convite especial para te fazer. Todos os domingos eu estou estudando esse tema, esse mesmo guia, numa igreja adventista da Beira-Mar, em São José, aqui em Santa Catarina. Se você quiser participar desse estudo presencial, ele acontece aos domingos às 8 da noite. Depois de amanhã eu estarei lá. E o mesmo tema que eu vou apresentar hoje aqui no programa, eu vou estudar lá com a igreja domingo que vem, depois de amanhã. O nosso endereço é na rua Joaquim Vaz, 1506, ao lado da Renault Nissan, Beira-Mar, São José. Tá bem? A entrada é franca, ali tem estacionamento, local fácil de estacionamento, e você se inscreve para o programa no site ensinosdejesus.tv. Lá tem, quero participar do estudo presencial. Aí você coloca ali o seu nome, o seu e-mail, e ali tem o seu e-mail para a gente enviar um QR Code para você. Esse QR Code é o seu ingresso em nosso evento. Então, olha, se você não se inscreveu ainda, eu te espero depois de amanhã, 8 da noite, na Igreja Adventista Beira-Mar, São José. Combinado? Estou esperando você então. Quero conhecer você e a sua família. Tem filhos? Pode trazê-los todos. Teremos programas para faixas etárias diferentes. E o teu filho vai ser muito bem cuidado também. Tá ok? Pegou sua Bíblia? Vamos então para o estudo de hoje? Hoje vamos aprender sobre mais um tópico. O que Jesus ensinou sobre a oração. Olha aí, um tema muito interessante. Por falar em oração, vamos orar? Pedindo a bênção do Senhor para o estudo do livro dele? Ora comigo. Senhor Jesus, nosso Pai querido, estamos com o teu livro sagrado em nossas mãos. Queremos estudá-lo mais uma vez. E suplicamos que o teu Espírito agora atue em nossa mente e coração e nos faça compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Abençoe cada amigo, cada amiga que comigo ora e que agora sejamos iluminados pelo teu Espírito para entendermos o assunto de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ao tema de hoje. O que Jesus ensinou sobre oração. A Bíblia ensina que Cristo era um homem de oração. Ele passava noites inteiras em oração. Quando eu ouço essa declaração da Bíblia, eu fico pensando, né? Se Cristo era um homem de oração, imagine eu e você, o quanto precisamos orar. Se Jesus, que era Deus, estava em constante comunhão com o Pai, tinha necessidade de oração, imagine eu e você o quanto nós precisamos estar orando. É por isso que hoje vamos aprender sobre oração. Vamos aprender sobre como orar e vamos aprender sobre as condições que a Bíblia apresenta para que toda oração seja atendida. Como assim, pastor? Todas as minhas orações podem ser atendidas? Sim,
todas elas podem ser respondidas por Deus se você preencher as condições. São quantas condições? Vamos ver hoje na palavra de Deus. Não vou ficar dando spoiler não, a gente vai devagarzinho. Mas hoje vamos aprender sobre oração e sobre as condições que nós devemos preencher para que a nossa oração seja atendida. Eu queria começar com você lendo um texto de Lucas capítulo 11. E aqui nós temos os discípulos fazendo um pedido a Jesus. Lucas 11, 1 diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Que pedido interessante! Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos a orarem. João havia ensinado os discípulos dele a fazer oração. Os discípulos agora chegaram e Jesus estava ali orando. Jesus não percebeu a presença deles. Cristo continuou sua oração. E eles se maravilharam diante daquela linda conversa que Jesus estava tendo. Então um dos discípulos disse: Senhor, que oração linda! Nos ensina a orar. João ensinou aos seus discípulos, o Senhor também podia nos ensinar. Olha que pedido maravilhoso. E certamente Jesus atenderia com todo carinho. E Jesus atendeu. Sabe o que Jesus fez aqui nessa ocasião? Ele ensinou para eles a oração do Senhor. Esta oração também é conhecida como oração modelo, a oração do Pai Nosso, oração dominical. Bom, oração dominical não quer dizer oração do domingo não, viu? A palavra dominical do latim quer dizer do Senhor. Por isso, a oração do Senhor, oração dominical do Senhor. Então Cristo ensinou para eles nesse momento o Pai Nosso. Como nós conhecemos, né? O Pai Nosso. Olha aqui para esta oração modelo que Jesus ensinou. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Esta é uma oração resumida, você percebeu? Se você quiser a oração completa, você vai para Mateus capítulo 6, lá a partir do verso 9 até o 12, você tem a oração completa, o Pai Nosso completo, como nós costumamos orar. Lucas, ele registrou apenas algumas palavras da oração. Esta é chamada oração modelo porque ela contém todos os elementos que uma oração deve conter. Então você começa orando a Deus, se dirige a Ele, Jesus até o chamou de Pai, nós também podemos chamá-lo de Pai. Então a oração deve ser dirigida a Deus, nós devemos apresentar as nossas necessidades cotidianas, nós devemos orar também para que Deus nos proteja do mal, nós devemos pedir perdão pelos pecados, agora, assim como nós perdoamos também aquele que nos ofendeu, e nós devemos pedir tudo em nome de Jesus. Bom, são condições que eu vou estudar com você daqui para frente. Mas então ficou claro que Jesus deu para eles ali um modelo de oração. Aqui em Mateus 6, você tem um outro tipo de oração. Então esta oração Jesus fez com os discípulos, foi uma oração coletiva. Mas Mateus capítulo 6 fala de uma outra oração particular. Mateus 6, 5 diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes mesmo que lhe o peçais. Interessante. Deus sabe de tudo que nós precisamos antes de pedir. Mas por que então temos que orar? É porque a oração, ela gera dependência. Quando você fala com Deus, você clarifica as suas ideias. Fica mais claro para onde você quer ir, o que você quer,
o que você espera da vida. É isso que Deus quer que aconteça. Você está entendendo? Então a oração ela pode ser coletiva, mas ela também pode ser particular. Olha o que Jesus falou. Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então a oração particular, a oração pública são formas de se orar a Deus. Olha uma promessa maravilhosa que Jesus fez com relação à oração. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo o que nós pedirmos em oração, se nós crermos, nós podemos receber. Você sabe que as promessas de Deus, elas são condicionais. Deus cumpre sua parte se nós preenchermos as condições. No que tange a oração, há também condições a serem preenchidas. Hoje vamos estudar a respeito de algumas dessas condições. Quais são as condições para que a nossa oração possa ser atendida? Eu vou mencionar para você brevemente 7 delas. Primeira condição. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Lendo esse texto da Bíblia, qual é a primeira condição que nós podemos extrair do mesmo? Nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que bater. Isso quer dizer que a primeira condição é que você tem que apresentar a Deus a tua necessidade. Você tem que expor diante do Senhor aquilo que você está passando. Você tem que colocar diante dele aquilo que você quer. Essa é a primeira condição. Suponhamos que você esteja em busca de emprego. Se você não se colocar de joelhos e dizer para Deus que você quer um emprego, que Ele ajude você a encontrar um emprego, talvez isso nunca aconteça. Se você quer que Deus ajude você, você tem que tornar isso claro para Deus. Mas, pastor, ele já não sabe? Ele sabe. Mas quando a gente pede, a gente está criando uma dependência dele. Ele é o nosso pai. Você também não sabe que tem que alimentar os teus filhos, que tem que cuidar deles em todos os aspectos, mas não é bom quando um filho vem e esclarece o que ele está pensando, o que ele está querendo. Assim é o Pai Celeste. Então o Pai Celeste quer que você diga para ele tudo o que você quer. Então a primeira condição que a Bíblia apresenta é que nós devemos apresentar ao Senhor nossas necessidades. Uma segunda condição, ela aparece aqui em Marcos 11, 24. O texto diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Bom, a condição aqui, ela salta ao texto, né? Qual é a condição? Você tem que pedir, mas você tem que crer que você vai receber. O que significa crer que eu vou receber? É você pedir com tanta segurança, com tanta fé, que você tem a certeza de que Deus vai atender a sua oração. Deus vai ouvir você. Isto é fé. É acreditar que aquilo será bom para você e que Deus pode fazer. Então, se eu peço, mas se eu duvido que Deus possa fazer, se eu acredito que Ele não vai fazer, isso de fato pode nunca acontecer, porque você não está exercendo fé. Então, exercer fé, acreditar que Deus pode ouvir a sua oração, é a segunda condição. Terceira condição, João 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha aqui. Se eu permaneço em Cristo e se a palavra dele permanece em mim, eu posso pedir o que eu quiser e isso vai acontecer. O que significa a palavra de Deus permanecer em mim? Significa uma vida de obediência à palavra.
O Antigo Testamento tem um verso muito interessante, onde o profeta escreveu: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu alimento um pecado no coração, se eu sei que algo está errado e continuo na prática do erro, o Senhor não vai me ouvir. A palavra de Deus ensina que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então eu tenho que estar atento à lei de Deus. Eu preciso estar atento aos ensinos da palavra. Se eu sei que a palavra ensina uma coisa e eu estou praticando outra diferente, não espere que a minha oração seja atendida. Eu não posso esperar isso. Então a minha vida tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. A palavra tem que permanecer em mim. Significa que eu tenho que obedecer a palavra. Por isso Davi orava: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração é deixar que a palavra de Cristo permaneça em nós. Esta é uma condição. Qual seria uma outra condição para que a minha oração possa ser atendida? Leiamos Marcos 11, 25 e 26. Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A condição aqui está clara, não? Se você não estende o perdão para o próximo, não espere que Deus vai perdoar você. Então, quando eu estou disposto a estender o perdão, é aí que Deus me perdoa. Então, para que a minha oração seja ouvida, eu não posso ter nada contra ninguém. Jesus diz aí: quando estiverdes orando, se você tem alguma coisa contra alguém, você tem que perdoar. Se eu não perdoo aquele que me ofendeu, Deus não pode me perdoar e a oração não será atendida. Não é isso que Jesus declarou também no Pai Nosso? Não é isso que ele ensinou? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Mas se você não perdoou quem te ofendeu, não espere que o Pai Celestial vai te perdoar. E se você não estende o perdão ao próximo, a tua oração não vai ser atendida. Jesus falou: quando estiverdes orando, se você tem alguma coisa contra alguém, vá lá, pede perdão ou ofereça perdão. Esta é uma outra condição. Então eu não posso ter nada contra ninguém. Se eu ofendi alguém, eu tenho que buscar o perdão. Quinta condição, Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aqui, nós estamos nos momentos anteriores à cruz. Jesus está em agonia no jardim do Getsêmani. E em sua oração, ele apresenta ao Pai um pedido muito interessante. Ele pergunta: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que significa isso? É possível salvar o homem sem passar pela morte? Sem passar pela cruz? Se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aqui nós aprendemos com Cristo que toda oração que eu faço deve ser de acordo com a vontade dele, não com a minha vontade. Isso é uma proteção para todos nós. Quando você ora e pede segundo a vontade de Deus, quando você submete a sua vontade à vontade de Deus, Ele sabe o que é melhor para você, porque você não sabe o dia de amanhã. Vou dar um exemplo. Você está para fechar um grande negócio, mas você não sabe se esse negócio vai ser bom ou não amanhã. Aparentemente parece ser um excelente negócio, mas se não for, isso pode trazer para você sérios problemas e até o prejuízo que não possa ser reparado.
Aí quando você ora para que a vontade de Deus seja feita e não a tua, você coloca a situação nas mãos do Senhor. Você pode dizer para Ele: Senhor, se isto for bom para mim, que isso aconteça. Mas se não for bom para mim, faça a tua vontade. Não deixe isso acontecer. Intervenha de alguma maneira. Então, todas as vezes que eu oro e eu peço que a vontade de Deus seja feita, eu estou colocando nas mãos dele. E como ele sabe o amanhã, como se fosse ontem, ele sabe o que é melhor para você. Por isso é uma segurança para nós. Então, uma das condições é nós orarmos e pedirmos que a vontade dele seja feita e não a nossa. Qual é então a sexta condição e penúltima? Colossenses 4:2, Paulo diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O que significa perseverar na oração? Insistir na oração. Jesus, para ilustrar essa verdade, contou a história de uma viúva pobre que procurava todos os dias um juiz e dizia: julga a minha causa, julga a minha causa. Mas o juiz não atendia o pedido dessa mulher. Mas essa mulher importunava o juiz todos os dias. Quando ele ia sair de casa: julga a minha casa, a minha causa. Quando ele chegava em casa: julga a minha causa, por favor, juiz, olha para mim, resolve o meu problema. E esse juiz um dia disse assim: eu vou julgar a causa dessa mulher, porque enquanto eu não fizer isso, ela não vai parar de me atormentar. Então é melhor que eu julgue logo para que cabe esse tormento. Jesus contou essa história para dizer assim: você pode importunar a Deus em oração. Isso significa perseverar. Se você quer de fato algo, e você sabe que isso vai fazer bem para você, bem para sua família, você pode importunar a Deus em oração. Eu uso essa palavra, mas eu nem sei se Deus pode ser importunado, né? Mas você tem que insistir com Deus em oração. Ah, eu queria encontrar uma pessoa para me casar, mas eu orei uma vez há um mês atrás. Não. Você quer uma bênção do Senhor? Ah, eu queria encontrar um novo emprego, mas eu orei já semana passada. Não. Você tem que importunar ao Senhor. Você tem que orar todos os dias, todo o tempo. Ora ao Senhor. Isso significa perseverar em oração. E a última condição, João 14:13, o próprio Jesus declarou: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O que está escrito aqui? Qual é a condição? Tudo quanto pedirdes em oração, em meu nome. Isso quer dizer que todas as vezes que você orar, você tem que orar ao Pai e você pede em nome de Jesus. Entendeu? Toda oração termina assim: tudo isso nós te pedimos ou agradecemos em nome de Jesus. É isso que você deve fazer. A sétima condição é pedir tudo em nome de Jesus. Então, se nós preenchermos essas condições, a nossa oração ela será atendida. E eu queria convidar você agora a tomar uma decisão. Agora que compreendi mais sobre o tema da oração, decido confiar inteiramente no Deus que sempre ouve e reservar tempo todos os dias para ter momentos de oração particular. Está disposto a tomar essa decisão? Queria dar para você mais uma informação. Todas as vezes que nós oramos, nós envolvemos as três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Como assim, pastor? Como esses três seres são envolvidos? É porque toda vez que você ora, você tem que orar a Deus Pai. Você tem que pedir em nome de Jesus. E sabe o que Paulo ensina em Romanos 8:26? Que quando nós oramos, é o Deus Espírito quem leva a nossa oração ao Pai. E Ele apresenta o nosso pedido ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então você ora a Deus, em nome de Jesus, e é o Espírito Santo quem leva a tua oração. Leia isso, Romanos 8:26. Então toda vez que você ora, você envolve as três pessoas da divindade. E aí?
Que tal fazer da oração uma prática diária? Pensa nisso. Está tomando a decisão hoje de separar tempo todos os dias para orar ao Senhor? Será cuidadoso com essas condições que precisamos preencher para que a oração seja atendida? Eu espero que isso tudo aconteça na sua vida e que você descubra que a oração é um privilégio, porque é um privilégio falar com Deus. Talvez você tenha o sonho de um dia conhecer uma pessoa famosa. Quem sabe você sonhe, quem sabe ter 10 minutos de conversa com uma pessoa quem você muito admira. Não tem nada de errado com isso. Mas já pensou? Você poder todos os dias conversar com o Criador do Universo, com aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há? Não existe privilégio maior. Ore todos os dias e nunca se esqueça, orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Isso é oração, não tem segredo. Busque um lugar tranquilo, solitário. Coloque-se de joelhos se você tiver condições. Abra o seu coração a Deus como a um amigo e o Pai Celeste vai ouvir você. Vamos orar juntos agora? Senhor, muito obrigado pelos conselhos e orientações da Tua Palavra hoje. Muito obrigado por sabermos que o Senhor está disposto a nos ouvir. Ajuda-nos, Pai, a separarmos tempo todos os dias para buscar a Tua face. Ajuda-nos, Pai, a termos uma vida ativa de oração e que a Tua graça nos cubra para que essas condições sejam preenchidas, para que o nosso clamor seja atendido. Nos colocamos em Tuas bondosas mãos e suplicamos a Tua bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.